A partir de agora, pelas ondas da Comunidade FM, você ouve o programa Fase de Ao Largo. A apresentação: Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Boa tarde, Silvano, bem-vindo aqui à nossa programação, bem-vindo a mais um Fase de Ao Largo. Boa tarde, Renato, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária. Mais uma vez, uma grande alegria de estar com vocês e, através das ondas dessa emissora, alcançar sua casa, o seu sítio, seu local de trabalho, para juntos podermos partilhar essa mensagem de Deus e também rezarmos juntos. Maravilha, Silvano, as pessoas têm gostado demais aqui da sua presença, inclusive na última quinta-feira que eu tive aqui no ar, as pessoas sentiram sua falta aqui, né? E falaram que estão acostumados com esse momento de oração, de reflexão que você trouxe aqui para as nossas tardes. Silvano que estava aqui na terça e na quinta, por motivos de agenda dele, né? Ele está fazendo então só o Fase de Ao Largo aqui na terça-feira. Então é agora que você tem a sua oportunidade de já mandar a sua mensagem e pedir aí a sua oração para quem você quiser, né? Para você, para alguém que esteja precisando. E daqui a pouquinho, então, Silvano já faz oração. Agora ele fala um pouquinho da gente, ele traz para a gente aqui, o que ele traz na palavra hoje, qual o momento da reflexão aqui do Fase de Ao Largo, Silvano? Hoje vamos trabalhar um tema que é muito importante no mundo atual. E o tema hoje é vencendo as crises existenciais. E tantas pessoas em diversas áreas, seja na área da psicologia, em outras áreas, também na Igreja Católica, vários papas, santos, trouxeram essa dimensão. E eles falaram que o mundo hoje, ou seja, nós vivemos uma crise de sentido, de identidade e de valores. E essas crises, especialmente em momentos de grandes mudanças sociais e individuais. Essa crise pode se manifestar como um questionamento sobre o propósito da vida, a dificuldade em definir quem se é e a falta de referenciais claros em relação ao que é importante. O aumento do individualismo, a influência da tecnologia e a velocidade das transformações sociais podem contribuir para essa sensação de vazio e incerteza. Mas aí o que é essa crise de sentido, a definição? Refere-se à busca por um propósito maior na vida, um significado para as experiências e para a própria existência. Em um mundo em constante mudança, pode ser desafiador encontrar um sentido que faça sentido para cada indivíduo. Então, essa crise de sentido, ela, na dimensão da fé, mas na dimensão até daquilo que a gente veste. Hoje a moda é uma, amanhã é outra. Então, em várias áreas, tanto na vida social, naquilo que vestimos, naquilo que comemos, mas também na dimensão espiritual. Crise de identidade envolve questionamentos sobre quem se é, quais são os valores que guiam as ações e decisões e como se relaciona com o mundo ao redor. A identidade é um processo dinâmico e pode ser abalada por mudanças pessoais e sociais. Nessa crise de identidade, muitas vezes nós somos não aquilo que pensamos, aquilo que nós recebemos de tradição, até dos nossos pais, é a dimensão da fé. Mas a gente tem que se adaptar àquilo que, às vezes, a maioria está fazendo. Muitas coisas, não é porque a maioria está fazendo, é correto. Mas aí a gente precisa estar naquele grupo, os termos que são usados naquela tribo, a gente precisa fazer aquilo que para ser aceito naquele grupo. E aí a gente vive essa crise de identidade. Eu não vivo aquilo que eu sou, mas eu vivo aquilo que os outros estipulam para eu viver. E a crise de valores reflete a dificuldade em definir e seguir valores que orientam as escolhas e comportamentos. O excesso de informações e a influência de diferentes perspectivas podem gerar dúvidas sobre o que realmente
é importante e valioso. Então, nessa dimensão dos valores, a gente se perde. Acha que eu tenho que valorizar isso, valorizar aquilo. E o mundo coloca tantas coisas. Às vezes se coloca lá, mas porque o mundo colocou, e por essa grande informação. Não, hoje não é importante valorizar a família, não é importante valorizar isso. E aí, agora trazendo para uma dimensão de fé, aí nós não vivemos a nossa identidade, como Deus nos criou, como Deus nos orientou a viver. Já não seguimos essa dimensão de fé. Mas por que tem acontecido essa crise de sentido, de identidade, de valores? Quais são as possíveis causas? E aí, uma delas é a mudança social, as mudanças sociais. Então, a velocidade das transformações sociais, como os avanços tecnológicos, globalização, mudanças culturais, pode gerar incerteza e questionamento sobre o futuro. E aí acontece essa crise. Uma outra dimensão também é o individualismo. O foco excessivo no indivíduo e em suas conquistas pode levar a um sentimento de solidão e falta de conexão com algo maior. Nós somos criados e nós só somos felizes se nós nos relacionarmos. E às vezes a gente até fala, não, mas eu converso com alguém, eu faço isso, faço aquilo. Mas não é nesse sentido. O relacionar é você poder ajudar o outro. Às vezes você se destaca em algo, seja na música, seja na sua profissão, seja o que for. Isso como exemplo. Isso é importante, Deus te deu um dom. Mas com esse dom você precisa fazer outras pessoas crescer, você precisa agregar, pode ser na medicina, pode ser em outra área, pode ser na área militar. Quando nós vivemos o individualismo, nós parecemos que nós colocamos para nós que somos melhores do que todo mundo, mas se olhar para dentro de nós, está um vazio. Uma outra causa, a tecnologia. Então, a dependência da tecnologia e a exposição constante a diferentes realidades podem dificultar a construção de uma identidade sólida e a definição de valores claros. Um grande escritor, ele vai dizer o seguinte, e... Peraí para você esse microfone, Silvano. Pode falar, Silvano. E então, um grande escritor, ele vai dizer que o mundo hoje, e nessa pesquisa, até o ano de 2010, até mais ou menos 2015, as informações que nós temos hoje, num ano, equivale desde a criação do mundo até 2015. Ou seja, nós temos muitas informações, mas pouca formação. Toda hora chega uma informação, e aí se a gente não tiver definido os nossos valores, os nossos conceitos, aí uma hora nós pendemos para um lado, fazemos por outro, fazemos isso, fazemos aquilo. A falta de referências, a ausência de modelos e valores tradicionais podem levar a dificuldades em encontrar um caminho a seguir. Hoje podemos ver tantos casos. Eu conheci um jovem e me pediu um dia, os pais pediram para conversar, para aconselhar. E a referência dele era sempre os artistas, jogador de futebol. Mas eles escolhiam sempre aqueles artistas, não sei por qual motivo, ele não quis partilhar tanto, mas aqueles que davam mais problemas em questão de valores, de respeito, de tantas coisas. Perguntei para ele se não tinha uma referência na sua família. Ah, não, isso e tal. Aí depois fomos conversando, ele foi percebendo uma pessoa que era também da família, que enfrentou tantas dificuldades, mas conseguiu vencer nos estudos,
que conseguiu um bom emprego, depois essa pessoa montou ali algo próprio, então já era um grande empresário. Falei, aí você tem exemplo na sua família. São exemplos palpáveis, que você conhece. E agora o outro lá você não sabe como que ele chegou, como que ele conquistou aquilo. E essa falta de referência, ou essa busca de referência, às vezes errada, gera essa crise de sentido, de identidade, de valores, e esse vazio no nosso coração. E quais são as consequências de tudo isso? A crise de sentido, identidade, valores, ela pode gerar ansiedade e depressão. Gerar sentimentos de angústia, insegurança, falta de propósito, afetando a saúde mental. Então, quando nós não buscamos o sentido para a vida, nós não buscamos os valores realmente que valem a pena, vão gerar ansiedade e depressão. Tem uma autora, uma grande psiquiatra, ela vai dizer que a depressão, a principal causa, segundo ela, é o excesso de passado. Que o estresse é o excesso de presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. Então eu não vivo hoje. Ou eu vivo no passado, ou vivo no futuro, ou eu quero ser tudo, fazer tudo no presente. E às vezes eu busco de forma errada. Uma outra possível consequência é desconexão social. Então a dificuldade de definir a própria identidade, valores, pode levar à dificuldade em estabelecer relações significativas e saudáveis com outras pessoas. Aí vem o isolamento. E aí vem a outra consequência, os comportamentos autodestrutivos. Os casos mais graves, a crise pode levar a comportamentos autodestrutivos, como o uso de droga, de álcool. Às vezes, quantos jovens, quantas pessoas tentam tirar a própria vida? Mas a crise é de identidade, de valor e de sentido. E como lidar com essa crise? A primeira coisa que temos que fazer é o autoconhecimento. Aceitar, buscar esse conhecimento. Quero ler uma história, e aí, para a gente vencer, nós precisamos de Deus. E a história é: Deus é como o açúcar. Certo dia, um homem foi em uma escola falar de Deus. Chegando lá, perguntou se as crianças conheciam Deus. Elas responderam que sim. Mas ele insistiu com a pergunta e elas disseram: Deus é nosso Pai. Ele fez a terra, o mar e tudo que está nela. Nos fez como os filhos dele. Impressionado com a resposta dos alunos, o homem foi mais longe. Como vocês sabem que Deus existe, se nunca viram a Deus? A sala ficou toda em silêncio. Mas Pedro, um menino muito tímido, levantou as mãozinhas e disse: a minha mãe me disse que Deus é como o açúcar no meu leite, que ela faz todas as manhãs. Eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca, no meio do leite, mas se eu tirar o açúcar, fica sem sabor. Deus existe e está sempre no meio de nós. Só que nós não vemos. Mas se Deus sair de perto, a nossa vida fica sem sabor. Se Deus sair de perto, ou seja, se eu sair de perto da presença de Deus, a minha vida fica sem sabor, sem sentido. Eu perco a dimensão dos valores, da identidade. O homem sorriu e disse: muito bem, Pedro. Agora sei que Deus é o nosso açúcar e que está todos os dias adoçando a nossa vida. Deu a bênção e foi embora da escola surpreso com a resposta daquela criança. Meu irmão, minha irmã, meu amigo,
que me ouve, esta é uma ilustração de como uma criança pode enxergar Deus em sua vida. Muitos podem achar a concepção do garoto muito simplista, coisa de criança mesmo. E em nossa superioridade, acabamos competindo entre nós mesmos para descobrir quem tem melhor explicação para a pergunta feita. Mas, quando dermos conta de que Deus é simples assim, acabaremos dando razão ao garoto, nós e a mania de complicar tudo. Tem um texto bíblico no livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 30, que está escrito assim: Eis a única conclusão que cheguei. Deus fez o homem reto. Ele, porém, procura complicações sem conta. Deus é simples. Deus nos fez para ser perfeito, para ter vida em abundância, vida plena. Mas nós aqui procuramos a complicar tudo. Um outro texto bíblico, Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está próximo. Deixa Deus dar sentido, adoçar a sua vida, colocar o sabor. Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 19 e 20, digo-vos ainda, se dois de entre vós se unirem na terra para pedir qualquer coisa, hão de obtê-la de meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O último texto bíblico, Isaías 58, versículo 9. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás auxílio e te dirá: aqui estou. Você que me ouve nesse momento, talvez você está passando por uma crise existencial. Quantas pessoas, por que eu nasci? Por que eu estou vivo? Por que essas situações? Hoje, Deus permitiu trazer esta mensagem para você, para falar para você que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é que dá sentido. Ele está próximo de nós. E foi dando algumas pistas para que você possa meditar e você que está em situações que seja, às vezes, uma situação de solidão, quer ficar isolado, passando por crise de fé, de valores, em dúvidas de tantas situações, com feridas, situações emocionais. Hoje eu quero rezar com você e por você. Primeiro quero rezar esse Pai Nosso, já pedindo que essa meditação possa cair no seu coração. E depois quero rezar para você que apresentar os seus pedidos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.